I've heard it said, I've come to believe that love is a bet. Sometimes you win and sometimes you lose, and sometimes it calls you right in the move. Come Oi, minha gente. Nem sei por onde começar esse vídeo. Eu só queria desabafar nesse momento, falar pra vocês o que tá acontecendo. E eu sei que tem muita gente que tá aqui só pra stalkear minha vida, pra saber se eu tô bem, se eu tô mal, que tá cagando pra mim, pro que eu tenho. Mas eu sei que muita gente também aqui gosta de mim, tá preocupada comigo. Eu sempre recebo direct de vocês. Então, por vocês, eu vim esclarecer, falar aqui. Gente, ignora esse barulho de foguete, eu não sei o que tá acontecendo, mas, gente, eu vim por vocês, tá? Quem me segue lá no Instagram sabe que eu andei postando que eu não tava bem. E aí eu dei um tempo de ir lá, né? E aqui no canal, o último vídeo que eu postei, eu não voltei mais aqui pra falar nada. Então eu vim aqui hoje conversar com vocês, gente, sobre tudo que tá me acontecendo. Certo? Então, já vai fazer 3 semanas, quase, que eu venho sentindo muita coisa estranha. Como, por exemplo, enjoo, muito sono, muita fome, muitas dores e muitas coisas esquisitas. E aí eu andei até comentando nos stories. E eu não sou assim, gente, eu conheço meu corpo. Eu tô no momento em que eu tô sem ânimo pra tudo, até pra gravar vídeo, que é uma coisa que eu gosto, tô sem ânimo. Eu tava sem vontade de gravar vídeo, sem coragem pra limpar minha casa, sem coragem pra me cuidar. Eu só queria deitar, dormir, sabe? Ficar ali. Então, tipo assim, eu não tava legal. E aí eu comecei a pesquisar e pensar que eu poderia estar grávida. Isso com uma semana sentindo tudo isso. E aí passou-se acho que uma semana, eu fiz um teste de farmácia. Acho que eu vou deixar aqui, eu gravei tudinho pra vocês. Olá, meus amores, tudo bom com vocês, gente? Estou iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu dou assim, no coração à mão. Não é a primeira vez que eu vou fazer isso aqui, já tá com muitos que eu faço e todos negativos, né? Então vocês sabem, né? Gente, sometimes you lose it, sometimes it calls you right in the move. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Eu tinha quase a certeza de que eu tava grávida, por conta, eu dele, né? Por conta que a gente não se previne, a gente tinha vacilado e nada. Então, a qualquer hora, quando Deus quiser, pode vir. Então, a gente achou, tô grávida. E, gente, eu comecei Nossa, eu fiquei feliz, mas tudo bem. Continuei sentindo sintomas e os que eu mais sentia era enjoo e sono. E aí eu falei, não, esse negócio não tá certo. E isso, a minha menstruação ainda tava... Nem tava perto de atrasar, sabe? De descer. E aí passou mais uma semana, eu continuando sentindo as coisas. Pra você ter noção, fui trabalhar. E aí, sabe aquela sensação de que vai ficar com o corpo dolorido, sabe? Pois é, eu tava assim. E aí eu trabalhei, passei o dia ruim, fui almoçar, não conseguia comer, a comida ficava assim, sabe? E era uma fome danada, mas eu comia muito pouco por conta que a comida, sabe? Não sei explicar, gente. E aí eu falei, não tá certo, meu pai, se eu não tiver grávida, o que é que eu tenho? E aí comecei a conversar com algumas seguidoras,
algumas amigas, comecei a trocar, né, experiência. Até depois, quando eu gravei os stories, todo mundo disse que poderia ser um neném. E eu fiquei mais ainda feliz. E outras pessoas já falavam, não, você não tá grávida. Entendeu? Sabe aquela coisa, tipo, calma, né? E já tinha outros que falavam que podia ser ansiedade, poderia quebrante. E eu falei, não, né? Quebrante, não sei. Fiquei assim, eu acho que quebrante não. Tudo bem. E aí passou-se mais uma semana. E, gente, eu tava sentindo todos os sintomas, só faltava mesmo a menstruação atrasar pra mim ter a certeza de que eu tava grávida. E aí nisso eu fiz 2 testes, todos os 2 deram negativos. E aí eu marquei a consulta com um ginecologista, né? E aí eu marquei pro dia 6 desse mês, né, de outubro. E aí eu falei, não tá certo, eu não tô grávida, alguma coisa eu tenho. Então eu fiz os 2 testes. Quando foi dia 28, eu tinha gravado os stories, morta de feliz, que o dia ia ser bem produtivo, que eu ia gravar muitos vídeos e tirar muitas fotos. E aí quando eu termino de gravar os stories, quando eu tô conversando com a minha amiga, eu sinto o negócio descer. É a menstruação. E aí era no dia que tava lá mesmo previsto pra mim. E aí eu chorei tanto, gente, mas tanto que vocês não têm noção. Porque tudo que eu senti, eu tava sentindo que tava grávida. E aí, então tava na maior da empolgação. Aí a minha menstruação veio sangue normal. E aí comecei a pesquisar. Quando a gente tá assim, a gente corre pro YouTube e pro Google. Às vezes ajuda e às vezes não, porque tem muita opinião. Tem muita gente falando que é normal grávida menstruar e outros falam que não, e realmente, e outros falam que grávida não menstrua. Se é que algumas mulheres têm anidação, né, que é um sangramento após o bebê estar se fecundando no útero, né, e tal. E aí tem algumas mulheres que têm, só que é em pouca quantidade, não é da cor do sangue, vermelho, é meio rosado ou amarrom. E aí você vê vídeos de pessoas dizendo, eu menstruei, era sangue normal. Então você fica com aquela coisa, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tô grávida ou não tô? E aí você ainda fica com a esperança de estar grávida, que foi o meu caso. Eu menstruada ainda tava com a esperança de estar grávida. E aí ela desceu pra mim 3 dias, sendo que ela vem 5 dias, 6, 7, até 8. Só que a minha menstruação não tá normal. A minha menstruação não tem mais aquele fluxo que tinha. Sabe, os primeiros dias parece que eu tô no final. Então vem muito pouco. E aí eu fui e eu pensei, não, pode ser que eu esteja grávida ainda, sabe? E aí eu sinto muita cólica, gente. Só que esse mês eu senti uma cólica, mas foi uma cólica suportável. É tanto que eu não precisei tomar remédio e nem queria tomar, porque eu pensando que se fosse o neném, né, poderia fazer mal pra ele. Aí no segundo dia de menstruada eu fui jantar fora, né? Ele me convidou e tal, e a gente foi pro Sacico. Chegando lá no Sacico, eu tava com fome enorme, com uma vontade de comer. Pedimos lá e comecei a comer, tanto que eu não consegui comer todo, que era muito grande, comi só a metade. E quando eu terminei de comer esse negócio, antes de eu terminar, eu já tava passando mal, gente, aquela coisa ruim, aquela vontade de provocar. Sério, eu dei graças a Deus quando eu cheguei em casa. E aí eu fui direto pro banheiro, cheguei lá no banheiro, nada, não saía nada, era só aquela coisa ruim. E aí, isso eu tava no segundo dia menstruada. Eu falei, não é coisa da minha cabeça, não é ansiedade, não é nada. Tem muita gente que dizia que poderia ser minha ansiedade. Eu falei, não tá legal, não tá normal. E eu olhava minha barriga no espelho, à noite ela ficava bem inchada, bem durinha. Terceiro dia de menstruação, já não tava vindo sangue vermelho, tava vindo meio rosado. Aí eu falei, olha, será que eu tô com inidação? E aí eu fui, antes de consulta, eu fiz o beta-HCG. E aí eu fiquei naquela empolgação, naquela animação, achando que ia dar positivo. Quando lá se vem o negativo, mais o negativo.
E aí eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? O que é que eu tenho? Eu começava a chorar. Sabe? Gente, sério, vocês não têm noção do quanto tá sendo difícil pra mim esses dias. Tô triste. E aí falei, bom, agora só me resta a consulta pra mim saber o que é que eu tenho, né? E depois que eu fiz o teste, né, o beta-HCG que deu negativo, passei 3 dias, a menstruação vindo meio rosada. Tirei a foto de tudo, porque lá na consulta eu ia mostrar pro ginecologista. E aí se passou mais um dia, quando foi dia 6, eu falei. E isso eu continuava sentindo, só que tava amanerando mais. Eu tava conseguindo comer mais, outra coisa. Os enjoos foi diminuindo, mas o sono foi aumentando. Aí eu falei, não, vou fazer a consulta, que era dia 6, a consulta era 4h30 da tarde. Aí eu fui, antes de fazer a consulta, eu fui o quê? Na farmácia, comprei outro teste, dos melhores, né? Clear Blue, acho que é assim que se fala. E aí, ele é melhorzinho. Lá diz que ele é em primeiro lugar do mundo. E aí eu fiz ele, e aí eu falei, antes de fazer, eu falei, pai, se eu tiver grávida, que nesse teste dê positivo, porque... Oi, amores. Tô mais uma vez aqui no banheiro pra fazer teste de gravidez. Só vou aqui dentro, gente. Olha. Give me your pretty, give me your messy, give me your... E aí tira isso de mim, porque eu tô sofrendo muito, eu tô, acho, criando expectativa, e quando dá negativo, vem a frustração, vem a dor, o desespero, e aí eu pedindo a Deus, e aí fiz de novo, que deu o quê? Negativo. Aí a minha esperança acabou, que eu tinha quer dizer, não tinha acabado por completo. Eu ainda tava com a esperança de que lá na consulta de fazer a transvaginal, ele conseguir ver. E aí eu fui, vocês não tem noção do quanto eu sofri não. Eu fui pra consulta, fui atendida, era mais de 6 horas. E aí a parte mais difícil vem agora. Bom, chegando lá, eu comecei a contar pro ginecologista, ele é uma pessoa, doutor Tadeu. Comecei a falar pra ele, contar e mostrei as fotos do que eu tinha tirado. Falei dos negativos, perguntei se era possível dar um falso negativo, porque é só o que a gente vê na internet, mulher falando que é possível, outros falam que não é possível. E, gente, vocês não sabem quem você é. Porque ele me falou que o teste de farmácia não é confiável. E aí a primeira coisa que ele falou, ó, vou mandar você repetir novamente o exame de sangue. Aí eu falei, ok. E aí ele falou... E aí eu falei que tinha menstruado, se era normal. Ele falou que não era normal, que provavelmente eu poderia ter engravidado e tido um aborto. Ele falou isso, gente, sério. A vontade que eu tinha. Aí eu perguntei ele se podia ser verme, que muita gente tava dizendo que podia. Falei na possibilidade de ser um cisto, ele falou que poderia ser também. Tudo isso, né? Mas aí eu tenho amigas que têm cisto que não sentem nada disso. Aí eu falei, poxa, não é cisto, né? Então, ele foi e perguntou, mas aí ele perguntou se eu queria fazer a transvaginal, eu falei que sim. E aí a gente foi. E aí eu tava com na verdade, na hora lá eu não fiquei com vergonha, com nada. Eu fiquei assim tão confiante. Mas quando eu falava em ir pro ginecologista, eu já ficava assim, meio travada, né? Porque é homem, gente. Só que a transvaginal nem se compara, gente, com a prevenção. E, tipo, se ano passado eu tivesse feito no lugar da prevenção a transvaginal, eu tinha feito muito mais. Porque a prevenção não dá nada. O que dá medo se você tiver alguma coisa é a transvaginal. E aí ele mandou ir tirar a roupa, vestir aquelas coisas feias lá, né? E aí ele coloca um pano assim, né, nas pernas da gente, ele não vê nada, só introduz lá o negócio. E ele pede com licença, né, e tudo mais, na moda da educação. E fica também uma mulherzinha com a gente dentro do quarto. Então, isso tranquiliza mais a gente, né? Eu sei que ele é um profissional e tudo mais, só que a gente fica com aquele medo, né? E aquele constrangimento por ser homem. E aí ele falou, ó,
você realmente teve uma menstruação recente e não tem bebê aqui dentro. Aí pronto, todas as minhas esperanças de estar grávida acabou-se ali. Tá tudo ok, só tem um problema, você tá com cisto. Ele falou isso, pelas palavras dele, ele tentou falar pra me tranquilizar, pra não me assustar, entendeu? Aí eu falei, a minha reação foi, sério? Eu falei, sério? Ele, sério. Tirando isso, tá tudo ok. Só a parede do seu útero também, que tava um pouco ralinha, sensível, não sei como que é. Pra mim vestir minha roupa, eu fui vestir e aí ele falou, né? Ó, eu vou passar os exames pra você fazer, você vai retornar aqui. Mas tudo indica que você vai precisar fazer uma cirurgia. Porque o cisto no seu ovário tá muito grande. Aí eu fiquei já assim, gente, meu olho encheu de lágrimas, que quando fala em cirurgia, eu tenho pavor. Sério, eu tenho muito, muito medo. E aí veio 3 coisas na minha cabeça. Cirurgia, o medo de eu não engravidar e como é que eu ia fazer, de onde é que eu ia tirar dinheiro pra fazer uma cirurgia, porque na hora lá eu pensei, não, tem que ser pra logo, tem que ser urgente. E aí já veio aquela preocupação, aquele medo, aquela coisa ruim. Aí ele falou, mas fica calma, que vai dar tudo certo, tá bom? E pediu pra me fazer os exames e retornar lá o quanto antes. Então quando ele falou isso, me preocupou mais ainda, porque pelo que ele falou, o caso não tá legal. Então, eu vou contar aqui pra vocês. Desde o ano passado eu sinto uma dor no pezinho da virilha. Fora outras dores que eu sinto que talvez pode ser do cisto. E também quando algumas vezes, não era todas as vezes, mas algumas vezes eu tinha relação sexual e doía. E eu ano passado me encostei com a ginecologista e falei, né? Ok. Então, se ano passado, ao invés da prevenção tivesse feita transvaginal, eu já tinha descobrido, tinha tratado e tava boa. Hoje não tava talvez nem gravando esse vídeo, né? Então, eu tô gravando esse vídeo também porque pode ter alguém que esteja passando pelo mesmo que eu. E também, gente, pra alertar vocês, quando vocês sentirem qualquer dor, e mesmo que não sintam, procure um ginecologista, vá pelo menos de ano em ano, se você não pode ir de 6 em 6 meses, vá ao ginecologista, faça uma transvaginal, lhe aconselho uma transvaginal, porque, gente, a gente vai no médico não é procurando doença, é pra saber se tá tudo ok. Problema, né? Uma doença, ela se gera, ela tem as suas fases. Começa com um desconfortozinho, que passa despercebido, que foi o meu caso. E aí a gente fica adiando, não, esse mês eu tenho tal coisa pra fazer, que é mais prioridade. E não. A única prioridade que a gente tem que ter na vida é a nossa saúde, gente. Se não tá nada ok, se você acha que alguma coisa tá errada, procura o ginecologista, procura o médico, seja o que for. Mas lembre-se, sua saúde é em primeiro lugar. Tá vendo? Eu chorei demais, vocês não tem noção. Eu já saí da clínica chorando. E aí, gente, o Dani, tadinho, não sabia nem o que falar, não sabia o que fazia. E aí ele me tranquilizou, falou, amor, calma, eu tô com você, gente. Foi tão fofo, você nem imagina, eu chorei. Porque no momento ali só me vinha coisas, sabe, na minha cabeça, de onde é que eu vou tirar dinheiro? E eu conversando com o Dani, uma cirurgia é cara, de onde é que eu vou tirar dinheiro? E o medo de fazer uma cirurgia e não conseguir engravidar, sabe? O medo de passar pela cirurgia. Tudo isso, gente. Eu fiquei no pânico, chorei. E nem deu pra ele ficar tanto comigo, porque ele ia trabalhar, né? Então ele ficou me pedindo, né, pra mim ser forte, pra não preocupar ele e trabalhar. Então, assim, eu fiquei malzona demais, sem ter noção. As minhas amigas viram o quanto eu fiquei mal. E ainda tô. Tem hora que eu paro e fico me lembrando e eu começo a chorar, gente. Porque quando você imagina que tem um negócio dentro de você que tá prejudicando a sua saúde, que tá só aumentando, a vontade que você tem é de tirar ele.
Deus dá uma tranquilidade pra gente, uma positividade. Eu fiquei... A única coisa que eu podia fazer naquele momento era pedir a Deus, que Deus é Deus de milagre, que Deus poderia operar um milagre em mim, que eu poderia ficar boa, que eu poderia não precisar passar por uma cirurgia, ter só um tratamento e ficar boa. Aí as minhas amigas também me tranquilizaram um pouco, me deram forças. O que eu tenho pra passar pra vocês é isso, gente. Então, até no momento agora, eu não posso fazer nada, sabe? Eu tenho que aguardar até o dia 26 pra levar os exames que ele pediu e ver o que é que ele vai falar. A partir desse dia é que eu vou saber o que é que vai acontecer na minha vida. Enfim, se for da vontade de Deus, eu tenho que passar por tudo isso. Se eu tô passando por isso é porque tem a permissão de Deus. Então eu entrego nas mãos de Deus, sabe, gente? E que seja feita a vontade dele. Se eu tiver que passar por uma cirurgia pra tirar isso, eu vou tirar. Se eu acabar tudo isso, gente, a primeira coisa que eu quero fazer é engravidar. É ter o meu neném. Eu sei que muita gente vai dizer assim, nossa, Mari, você é nova, vai viver tua vida, vai realizar teus sonhos. E não. A gente fica... É por isso que às vezes a gente não consegue realizar. Porque a gente adia. E quando... E aí acaba passando o tempo. Se tá acontecendo tudo isso, tem um motivo, tem um porquê. E de tudo isso, a única coisa que eu vou tirar é lição pra cuidar mais da minha saúde agora pra frente, sabe, gente? Quando eu começar a sentir alguma coisa, eu ir. E mesmo se eu não sentir, todo ano eu quero fazer um transvaginal. Pra saber se tá tudo bem, porque aparentemente, né, a gente tá bem, mas a gente não sabe como é que tá por dentro. E é isso, gente, que vocês também se cuidem. Se você estiver também passando por o mesmo que eu, comenta aqui embaixo. Tá me dando força. E a minha maior preocupação mesmo é só sobre essa cirurgia, se for preciso fazer, porque até o momento, né, ele falou que tinha tudo para ser cirurgia pelo tamanho, mas eu creio no milagre, nos poderes de Deus. E eu creio que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Então, a única coisa que eu quero pedir a vocês, orem por mim, tá? Eu não sei quando é que eu vou voltar de novo, se eu vou voltar com boas ou mal notícias, mas espero eu voltar com boas notícias pra vocês, que Deus operou um milagre em mim. E é isso, gente. Até o último instante eu imaginei que poderia ser o meu neném. Já tenho até os nomes dos meus neném. Enfim, gente, meus filhos já é amado muito antes de ser gerado. Então, assim, não tenha dúvida que esse é o meu maior sonho. E que é um dos sonhos que mais logo, se Deus quiser, com a permissão de Deus, eu vou realizar. Então é isso, gente. Tá? Beijo. Fiquem com Deus. E